5 coisas que eu deixei de fazer depois que eu decidi me tornar uma pessoa melhor. Meu nome é Viviane Márcia, eu sou mentora de mulheres que desejam dar um novo sentido para a vida. É fazer do que vive hoje algo bem diferente amanhã. É construir aquilo que ela deseja viver de uma forma com intenção, né? É construir a vida que deseja viver, mas construir com intenção. Esse é o meu trabalho aqui com as mulheres. E antes de eu falar desse assunto que eu sou apaixonada, muito apaixonada, quem me conhece sabe, que é mudança de comportamento, mudança de comunicação, mudança de mentalidade, mudança de hábitos. Bom, esses assuntos, eles me fascinam, sou apaixonada e um deles a gente vai tratar hoje. As 5 coisas que eu deixei de fazer quando eu decidi me tornar uma pessoa melhor. Mas quando eu falo de me tornar uma pessoa melhor, eu não estou falando de uma forma relacionada a julgamentos. Ser boa, ser ruim, né? Ser justa, ser injusta, não é sobre isso. É se tornar uma pessoa melhor de uma forma consciente. Aquilo que você entrega para você mesmo e aquilo que você entrega para o outro, aquilo que você entrega para o meio em que você está criando, o meio em que você está escolhendo viver. Deixa eu te convidar para dar um pulinho lá no Instagram, @VivianeMárcia, para você conhecer meu trabalho também por lá pelos stories também, que é um meio da gente se sentir um pouco mais próxima, não só se sentir, mas estar um pouco mais próxima uma da outra e a gente conseguir construir isso aí que a gente está buscando, que é se tornar uma pessoa melhor, né? E se você está aqui, é porque você já entendeu que para você viver num ambiente melhor, tudo vai precisar começar por você. E algumas coisas você vai precisar deixar de fazer, porque aquilo ali não contribui para a mulher que você deseja se tornar, né? Para a pessoa que você deseja se tornar. Como eu falei, para você mesma, para as pessoas que estão próximas de você e para o meio que você está criando, que você está escolhendo viver. Das 5 coisas que eu trouxe hoje, que eu deixei de fazer quando eu decidi me tornar uma pessoa melhor, foi reagir no automático só porque eu sempre fui assim. Então eu parei de reagir no automático, eu parei de responder no impulso. Eu comecei a pensar antes de responder. Eu passei a escutar o que o outro está falando para depois sim eu responder. Porque às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Ser sincera, ter personalidade forte. A gente confunde um pouco isso com uma pessoa que é mal educada, que não pensa, que não tem empatia, que não pensa no como o outro vai se sentir com aquilo que a gente está falando. Então a primeira coisa aqui de hoje é parar de reagir no automático. É escutar, respirar, né? Para a gente poder entender e escutar o que o outro está falando. Aí sim a gente poder responder com mais tranquilidade. A segunda coisa que eu deixei de fazer é tratar quem eu amo com frieza. Passei a beijar mais, abraçar mais, afirmar mais o meu sentimento pelo outro, né? Mostrar carinho, mostrar respeito, como eu falei na primeira, passei a escutar mais, passei a olhar mais nos olhos. Sabe? Isso faz com que o outro se sinta importante e faz com que o outro também sinta a gente mais próximo, né? Então, tratar quem eu amo com frieza foi uma coisa que divisor de águas para mim. A terceira coisa que eu deixei de fazer foi, eu parei de ignorar o estado da minha casa, achando que não tinha nada a ver com a minha paz. Não tinha nada a ver com a harmonia do meu lar. Não tinha nada a ver com a vida que eu quero viver, que eu escolho viver. Não tinha nada a ver com a mulher que eu escolho me tornar. Então eu passei a olhar minha casa e cuidar da minha casa com mais intenção. Assim como eu cuido das minhas palavras, da maneira como eu me comunico com as pessoas. E quando eu falo cuido das minhas palavras, da maneira como eu me comunico, não estou falando de nada de formalidade, não. Estou falando de cuidado, de empatia, de como o outro vai se sentir e se ele vai ter clareza daquilo que eu estou falando. Porque às vezes a gente fala de um jeito, num tom, que às vezes a gente fala uma coisa, quer dizer uma coisa, e o outro entende outra coisa só pela forma de como nós falamos.
Então, eu mudei essa percepção em relação à minha casa. Olhar para minha casa com mais intenção, com mais cuidado, com mais amor, é saber que ela é a base daquilo ali que a gente vive ali dentro. Ela também é a base da mulher que eu estou construindo, da vida que eu quero viver. Então, a sua casa, ela é a base, tá? Da maneira como você cuida dela, da maneira como você olha para ela, né? O que você está entregando para sua casa, isso influencia muito na sua paz, na harmonia, né? Influencia muito na sua comunicação com a sua família. Então agora eu vou trazer para vocês a quarta coisa que eu deixei de fazer. Para quê? Para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma mulher melhor. Me sabotar com hábitos que só me afastavam da pessoa que eu queria me tornar. Só me afastavam da mulher que eu estava tentando construir. E a gente precisa ter essa clareza. A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente trata o outro, o nosso comportamento, a nossa mentalidade, os nossos hábitos, tudo isso é comunicação. Tudo isso comunica algo para alguma coisa. Então, comece a construir com intenção tudo aquilo que vai fazer você se tornar uma mulher melhor, uma pessoa melhor. Mas eu vou te tranquilizar. Isso não vai acontecer da noite para o dia. São viradas de chaves. E a chave ela não vira de uma vez só. As chaves elas vão virando aos poucos, conforme você vai avançando, conforme você vai se desenvolvendo. Então não pense que vai, eu preciso ser assim. Não seja radical. Observe aquilo que mais precisa do seu olhar, tá? E vai moldando, vai construindo com intenção, porque só assim você vai se tornar a mulher que você deseja se tornar, a pessoa que você deseja se tornar. Sem essa cobrança de que precisa ser tudo de uma vez só. Se você tentar fazer de uma vez só, você vai patinar muito e não vai chegar onde você quer. E a quinta coisa que eu fiz, que eu acho que para uma mudança, eu acho que é até uma das mais importantes, que é parar de esperar que o outro mude primeiro. Presta atenção. Quando a gente quer mudar algo, ou alguém, embora as pessoas costumam falar que ninguém muda ninguém, tá? Enfim. Quando você quer mudar algo, uma situação, ou mudar o ambiente que você vive, não tem outro caminho se não for por você mesmo. Então, quando eu entendi que não adianta eu esperar, continuar esperando pelos outros, que eles mudem primeiro, para depois eu tomar a iniciativa, nada saía do lugar. Muito pelo contrário, as coisas só pioravam. Então, quando eu entendi que se eu mudo, o outro muda. Se eu mudo a minha forma de falar, o outro muda a forma de reagir, para mim tudo mudou. Então, quando você muda, tudo à sua volta muda, as situações mudam e os seus resultados também mudam. Trabalhávamos com pessoas e tínhamos um grupo só de mulheres, que se chamava Mulheres que Brilham. A gente trabalhava com as mulheres, diretamente com as mulheres. E em 2017 foi quando eu comecei a estudar mesmo. Mudança de comportamento, mudança de comunicação, de mentalidade, para trazer para vocês de uma forma clara, simples e que fosse alcançável, sabe? Para você construir com intenção a vida e a mulher que você quer se tornar. Então, se esse vídeo, se essa aula fez algum sentido para você, eu te convido a clicar aí no botão de se inscrever. Assista esse vídeo de novo, veja o que faz sentido para você dentro dele, observe o que você pode melhorar em você, não só por você, sabe? Primeiro por você, mas não só por você. Faça isso também pela sua família, faça isso pelo seu trabalho, mas observe o que você precisa mudar. A gente sempre precisa melhorar algo na gente. Eu te dei 5 coisas só, mas eu fiz muito mais que isso. E ao decorrer do tempo eu vou trazendo para vocês. Então essas 5 coisas, elas fizeram muito sentido para minha vida. Muito sentido. E eu queria muito dividir isso com vocês. Porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalho com mudança de comportamento, mentalidade, comunicação, tudo isso.
Em 2013 foi quando eu comecei a tomar gosto, por isso quando eu tive o primeiro contato na empresa que eu trabalhei. Passando os anos, continuei dentro da empresa e nós trabalhávamos com pessoas e tínhamos um grupo só de mulheres, que se chamava Mulheres que Brilham. A gente trabalhava com as mulheres, diretamente com as mulheres. E em 2017 foi quando eu comecei a estudar mesmo. Mudança de comportamento, mudança de comunicação, de mentalidade, para trazer para vocês de uma forma clara, simples e que fosse alcançável, sabe? Para você construir com intenção a vida e a mulher que você quer se tornar. Então, se esse vídeo, se essa aula fez algum sentido para você, eu te convido a clicar aí no botão de se inscrever e passar a acompanhar meu trabalho por aqui. Ó, fica com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.